Legal, pessoal. Nessa próxima demonstração vou falar sobre no-lock e alguns efeitos e problemas, muitas vezes não conhecidos, causados pelo no-lock. Ah, bom, vamos lá. Como sempre, o Banco Northwind. E aí, o primeiro problema relacionado ao no-lock é o problema que quase todos conhecem, que é o problema que o no-lock permite leitura suja. O que é leitura suja? Vamos lá. Vou criar aqui um exemplo. Eu tenho minha tabelinha de customers, que é a tabela de clientes, e eu vou setar o contact name do ID 99 para Chico, por exemplo. Então eu vou começar uma transação, muito bem, vou rodar o update e não vou comitar por enquanto. Na seção 2, então vou abrir uma nova seção, vou colocar uma do lado da outra aqui. Então, esse update aqui eu ainda não terminei, legal? Então, aqui na segunda seção, se eu tentar ler o cliente 99, o que vai acontecer? Opa, eu li? Não existe 99? Ah, não deve existir Customer 99, deixa eu ver. Deixa eu dar um rollback aqui. Será que não existe? Não, não existe 99, vai só ter 91, que beleza. Vamos mudar então aqui para 90. Muito bem. Então acho que eu já dei rollback aqui, já. Então vamos lá de novo. Começar a transação, atualizar o cliente 90, sim, uma linha afetada. E aí, se eu tentar ler o cliente 90 desse lado, o que vai acontecer? Eu fico parado esperando, porque eu estou em block, porque já existe um lock nessa linha 90 para essa sessão. Enquanto essa sessão não comitar, não terminar a sua transação, eu não consigo ler aqui, porque senão eu estaria lendo uma informação que a gente chama de inconsistente. E aí, o que o no-lock faz? O no-lock fala assim: pode ler, mesmo que você leia uma informação que possivelmente não foi comitada. E aí o que pode acontecer é, você não fica parado, o que pode acontecer é que você não fica parado, ótimo, porém, se essa transação aqui der rollback ao invés de der um commit, o que aconteceu? Essa informação que você leu é o que a gente chama de leitura suja. Então, em alguns casos, você pode sim fazer leitura suja, mas em outros isso pode ser gravíssimo. Então, com muito cuidado com o no-lock usado descontroladamente em todos os lugares do código, tá bom? Cuidado, porque vocês podem ter alguns problemas graves por conta disso. Tem uma transação que está processando alguma coisa e aí você lê nesse meio tempo, você lê a informação que ainda não foi comitada, pode ser que nessa transação dê algum erro e ele dê rollback e você leu, mostrou a informação para o usuário que não é verdade. Isso pode ser grave. Tá? Esse é o primeiro efeito, leituras sujas. E é o mais comum, né? É o mais conhecido. O segundo é um menos conhecido, mas interessante também, é um erro com código 601. E aí, para demonstrar para vocês, eu vou criar duas tabelinhas, vou inserir duas linhas em cada uma das tabelas e vou fazer um join entre elas. Vamos lá, vamos criar as tabelas, são tabelas simples. Vou confirmar se eu dei rollback aqui. Dei, tá bom. Então, criei as duas tabelas. E aí, o que eu tenho na tabela tab 1? Tab 1 e na tabela tab 2. Eu tenho apenas duas linhas em cada uma delas. Tá certo? Só para mostrar para vocês o efeito do problema. E aí, olha só o que eu vou fazer. Vou aqui na primeira conexão, eu vou começar uma transação e vou dar um update na linha da tabela tab 2, na linha 0. Ok? Então eu vou gerar um lock nesse ID 0. Beleza. Aí agora na conexão 2, vamos pegar esse código aqui e rodar na conexão 2. Vamos colocar um do lado do outro aqui. Na conexão 2, o que eu vou fazer? Eu tenho uma consulta aqui que faz o quê? Lê os dados da tab 1 com no-lock, ok?
Só que os dados da tab 2 eu não pus o no-lock. Então o que vai acontecer? A hora que ele tentar ler os dados da tab 2 para fazer esse join aqui, ele vai ficar parado por causa de um lock que existe aqui, e aí ele não consegue ler, vai ficar parado, tá? Até que esse lock aqui na linha 0 seja liberado. Então vamos lá, vamos rodar aqui na seção 2, está parado. Mas o que aconteceu? Ele já leu os dados da tab 1, a hora que ele tentou fazer o join, ele ficou parado, ok? Só que aí eu vou voltar na conexão 1 aqui e vou fazer o quê? Eu vou apagar uma linha da tab 1. Então, a linha do ID 0 que ele já leu na tab 1, eu vou apagar e eu vou comitar a transação. E aí, quando eu comitar a transação, ele vai liberar o lock na tab 2, só que a hora que ele liberar o lock na tab 2 e ele tentar fazer o join, essa linha que ele já leu 0 não existe mais. E aí vai dar erro. Então vamos lá, essa consulta está rodando ainda. Então eu vou deletar uma linha da tab 1 e a hora que eu der um commit, vocês vão ver que no painel aqui do lado direito vai dar erro. Erro. Então o que aconteceu? Eu não pude continuar a ler os dados fazer o scan com no-lock porque os dados se moveram. Tá? Esse é o erro 601. Um erro confuso, mas que, de novo, pode acontecer. Muito bem. Próximo problema é que ele no-lock também pode mascarar alguns erros de corrupção no banco de dados. Então eu vou começar criando um banco de dados chamado dbtest. Então vamos lá, vamos usar o banco master aqui. Criar um banco de dados dbtest. Muito bem. Agora eu vou alterar esse banco de dados só para garantir que ele está usando o checksum como page verify. E aí, o que o checksum faz? Checksum, quando você escreve uma informação numa página, o SQL gera um checksum dos dados que estão dentro dessa página e grava no cabeçalho da página esse checksum. Quando você vai ler essa página, ele gera o checksum de novo e compara com o checksum que ele gravou no cabeçalho versus o que ele acabou de gerar na leitura. Se eles estiverem diferentes, isso é sinal de que algo fora do SQL Server alterou a tabela e possivelmente corrompeu os dados. Tá? E é exatamente isso que eu vou fazer para mostrar o problema com o no-lock. Então, vamos lá. Já usei o checksum, agora eu vou usar o banco e eu vou criar uma tabelinha chamada tab erro no checksum e vou inserir uma linha nela chamada xxx, Fabiano xxx. Só isso. Tá? Depois eu vou dar um checkpoint. Então está aqui a linha que eu inseri. E agora o que eu vou fazer? Eu vou setar esse banco dbtest para offline. Para quê? Para eu conseguir abrir um editor de hexadecimal e editar esse arquivo. Então lá na pastinha de treinamento de vocês, tem lá um editor de hexadecimal. Eu vou abrir esse cara e vou abrir esse banco de dados. E aqui eu vou procurar por Fabiano. Para quê? Para tentar corromper essa página. Eu vou trocar aqui isso aqui por C e esse aqui por ASD. Vamos fechar. E aí o que vai acontecer? Eu alterei fisicamente no arquivo do SQL, no arquivo MDF, a página de dados da minha tabela. Então, vou voltar o banco para online aqui. Beleza, voltou. Agora, na hora que eu tentar ler essa tabela, o que eu espero? Eu espero que o checksum esteja diferente. O checksum que ele gerar agora vai estar diferente e eu vou ter uma possível corrupção de banco de dados. Então vamos lá, vamos ler com o no-lock aqui para a gente ver o que acontece. Opa, deu erro, mas olha só, esse erro a gente já tinha visto. Não tem nada a ver com o erro de corrupção, galera. Então, o que esse cara está fazendo? Ele está mascarando o erro real. Então, na verdade, você acha que é esse o problema, mas não é. Como que você sabe, Fabiano? Eu vou ler sem o no-lock para vocês verem. Vamos ler de novo? Aí sim. O SQL Server detectou uma inconsistência lógica, blá blá blá. O checksum esperado era esse. Opa, deixa eu voltar aqui. O checksum esperado
era esse e o atual foi esse, beleza. Aí sim, né? Então, assim, ele pode mascarar também erros, né, de corrupção no banco. Então, cuidado com o no-lock, saibam onde usar, usem com precaução. E a melhor alternativa, sem dúvida nenhuma, em relação a no-lock, comparado ao no-lock, é usar Snapshot Isolation Level. Ok? Então, pesquisem mais sobre isso, a gente provavelmente vai falar sobre isso num dos nossos treinamentos on demand. Mas Snapshot Isolation Level resolve um monte de problema de consistência, inclusive um deles que eu vou mostrar daqui a pouco. Beleza, muito bem. Vamos para a próxima demonstração.